Na Band FM, quem ama não esquece. Eu acredito que a missão de muita gente na Terra é ensinar. Algumas pessoas vêm para isso e aí elas se vão. Afinal, a vida é assim mesmo. Ela é feita de encontros inesperados, desencontros, nunca pensados. Ela é feita de idas e vindas. A minha história é a prova disso. Eu confesso que a minha ficha ainda não caiu. E eu ainda estou tentando compreender tudo o que aconteceu. O início da minha história é o início de um grande amor também. Tudo começou quando eu tinha 15 anos e eu conheci o Marcelino. Ele era mais velho, mas eu nunca enxerguei problema nisso, até porque ele era próximo da minha família. Era irmão do meu cunhado e foi por a gente sempre se encontrar que eu acabei me apaixonando perdidamente por ele. No começo eu fiquei com vergonha de admitir que estava interessada nele, mas aí o tempo foi passando e a nossa aproximação foi ficando mais e mais intensa. Mesmo muito novinha, eu já tinha certeza que ele era uma pessoa especial para mim. Eu sentia algo diferente, algo forte. Até que um dia eu fui surpreendida pelo Marcelino. Ele disse que não aguentava mais aquela angústia e que queria falar de uma vez por todas que estava gostando de mim. Eu nem acreditava. Que felicidade, meu Deus, que felicidade! Desde aquele dia, não teve mais jeito. Eu queria estar perto dele. E ele perto de mim o tempo todo. A gente começou a namorar e estávamos tão felizes, mas nem todo mundo apoiava a nossa relação. O problema foi os meus pais. Eles ficaram preocupados com a nossa diferença de idade, além de acharem que eu era muito jovem para um compromisso sério. Coisa de pai e mãe, né? Eu ficava com medo do Marcelino se cansar das regras que os meus pais colocavam, mas ele era super compreensível e dizia que entendia tudo. Olha, foi duro. Ou se foi. Foram anos tendo que acatar as ordens dos meus pais e, mesmo maior de idade, eles marcavam em cima. Minha vontade, claro, era ter mais liberdade com meu namorado e eu sabia que ele também queria. E aquele medo dele se cansar de mim, se cansar de nós, sempre me assombrava. Clarice, eu andei pensando bastante na gente. Poxa, esses anos todos, os seus pais sempre tiveram em cima da gente, sabe? A gente quase não pode fazer as coisas de um casal normal. Você é a mulher que eu amo, a mulher que eu quero sempre por perto. É muito difícil desse jeito, né? Eu já imaginava, amor. Eu já imaginava que uma hora ou outra você ia se cansar da gente. E olha, eu não te culpo por isso. Eu sei o quanto é complicado lidar com os meus pais e qualquer decisão da sua parte, eu vou entender. Você não tá me entendendo, né? Isso não é um adeus. Você tá doida? Não é nada disso. Eu tô justamente falando isso porque eu quero saber uma coisa de você. Clarice, olha aqui. Você quer se casar comigo? O quê? Você aceita viver o resto da vida ao meu lado? Eu comecei aquela conversa em choque. E em questão de segundos se transformou na melhor coisa da minha vida. O Marcelino me surpreendeu demais e é óbvio que a minha resposta era sim, sim, 1000 vezes sim. A gente queria oficializar nossa união com um casamento mesmo, sabe? Tudo nos conformes. Mas como não é nada barato, foram alguns anos aí pra gente conseguir. Mas só de já estar noiva, meus pais perceberam que não era fogo de palha. E aí tudo melhorou. Foi um casamento simples, pra família, pros amigos mais próximos. E eu tava tão feliz. Nossa, como eu tava feliz. O Marcelino, então, não parava de dizer o quanto me amava. Nós estávamos mais do que preparados para começar uma vida juntos. E a gente trabalhava duro pra nunca faltar nada. Há quem diga que a vida de casado não é fácil. Não é mesmo. No começo, tudo é lua de mel, é uma maravilha. Mas o segredo para passar por cima dos nossos problemas era sempre ter muito amor, respeito e, principalmente, amizade como base. E isso a gente tinha e tinha de sobra. Depois de 4 anos do nosso casamento,
como a maioria dos casais, nós começamos a planejar ter um filho. Nosso primeiro filho. Eu sentia que era hora de ser mãe e ele era extremamente louco para ser pai. Então, depois de muita conversa, de muitos planos, eu fiz os meus exames. Parei o remédio e não demorou muito para sentir os primeiros enjoos. Na dúvida se tinha dado certo ou não, eu fiz um teste de farmácia. E foi assim que tivemos a certeza que iríamos ser papais. Olha, eu não consigo nem explicar o tamanho da alegria. Não consigo. Marcelino só sabia beijar minha barriga e agradecer a Deus por essa bênção. Foi lindo, lindo demais. Essa novidade foi motivo de felicidade para toda a nossa família. Todo mundo estava muito ansioso pela chegada do bebê. E conforme o tempo ia passando, essa ansiedade só crescia. Eu sempre fui muito cuidadosa com tudo, porque se alguma coisa acontecesse com meu filho, eu nunca ia me perdoar. Mas eu me lembro até hoje. Quando eu completei 28 semanas de gestação, eu acordei com um sangramento terrível. E é claro que eu fiquei completamente desesperada. Eu comecei a chorar que nem louca. Eu estava com medo. Um medo que eu nunca tinha sentido. Sabe, esse medo me invadiu de um jeito. Eu só pensava em coisas ruins. Só o pior. E mesmo muito preocupado também, o Marcelino me acalmou. Foi otimista, dizendo que tudo daria certo. Peraí, calma, respira. Você precisa ter calma nesse momento. Parece desesperador, mas não é nada grave. Eu tenho certeza. A gente vai tirar de letra. O nosso filho é forte, você também. Eu tô com tanto medo. Tanto medo, eu não sei não. Calma. Porque justo comigo, não pode ser. Eu nunca vou aceitar se alguma coisa acontecer com o nosso anjinho. Eu nunca vou aceitar. Nada vai acontecer, Clarice. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Olha, faz assim. Já vai ligando pra médica, enquanto eu vou pegar todos os documentos pra gente ir pro hospital. Calma. Não se desespera, não chora, tá, amor? Eu tô aqui do seu lado, pro que der e vier. Eu fui pro hospital, com o coração na mão. Mas saber que eu tinha meu marido ali do meu lado, me dando forças, me trazia um certo conforto, sabe? Quando a gente chegou, a médica disse que meu bebê teria que nascer. Assim, de 28 semanas, muito antes da hora, e que talvez ele não resistisse. O meu corpo já estava em trabalho de parto e eu senti uma dor que não cabia em mim. Por ele ainda ser muito pequeno e não estava todo formadinho, eu tomei algumas injeções para amadurecer o pulmãozinho do meu bebê. Eu tinha que aguentar as primeiras 48 horas. E isso era uma missão para uma supermãe. Naquele momento, a coisa mais importante era, com certeza, a saúde do meu filho. E eu ia fazer de tudo para que ele nascesse bem. Então eu fiquei internada e não podia levantar nem para ir no banheiro. Eu sabia que não seria fácil, eu sabia. Mas eu nunca perdi a fé de que ia dar certo. Eu e o Marcelino orávamos muito, mas muito mesmo. E a nossa fé foi tão grande que eu consegui segurar não por 48 horas, mas por 10 dias. No final, eu não podia nem levantar a cabeça para comer direito. Eu ficava praticamente imóvel. Mas todo sacrifício seria válido para eu conseguir ter o meu filho. E o Pedro Lucas nasceu. Bem pequenininho, com 1,5 kg. E aí ele foi direto para a UTI. A nossa vida parou porque era um hospital distante da nossa casa. E eu não podia ficar lá com ele, não podia. Então eu chegava cedinho. E cada dia que a gente chegava, era um medo, sabe, do que nos esperava. Olha, somente quem já passou por isso sabe do que eu tô falando e sabe da dor que é viver isso. Ter um filho tão pequeno internado e você nem poder ficar junto. Eu morria de medo de perder o Pedro. Morria.
E mesmo sabendo que também doía bastante no Marcelino, ele sempre se manteve firme durante todos os dias, me dando muita força. Durou pouco mais de um mês. Nós lutamos bastante. Nós tivemos muita esperança. E Deus nos ouviu. Finalmente os médicos disseram que nós poderíamos levar o nosso filho para casa. Ai, meu Deus, eu desabei. Eu desabei a chorar. Depois de 48 dias, praticamente sem conseguir dormir, ele poderia ir para casa com a gente. E quando a gente chegou, eu tive uma sensação incrível de plenitude. Tudo, enfim, tudo estava completo. O Marcelino não desgrudava dele nem por um segundo, e essa nossa luta só fortaleceu ainda mais o que sentíamos um pelo outro. Nossa união já era forte, ficou mais forte ainda. Eu sabia que tudo aquilo não tinha acontecido por acaso. Tudo tem um porquê. Se antes a gente vivia bem na nossa casa, no nosso lar, agora então era melhor ainda. Eu tinha um maridão, um companheiro incrível, e sem ele eu tenho certeza que eu não teria aguentado. O nosso Pedro começou a crescer, e cada passo que o nosso menino dava era um motivo para sorrir. Eu não tenho vergonha em assumir. Não. Nós éramos 2 pais babões mesmo. A gente ficava em cima do Pedro que nem 2 corujas, e para tudo a gente batia palma, tudo. Era até engraçado. Os anos passaram e eu comecei a ter vontade de aumentar a família. Tudo era perfeito. Mas por que não dar um irmãozinho pro nosso filho, né? Marcelino teve medo. Eu entendi. Era difícil não ter medo depois de tudo que a gente tinha passado. Mas eu pedia para ele pensar na ideia e ficava falando no assunto também. Eu também tenho vontade de ter mais um, Clarice, mas vamos esperar mais um pouco, né? Mais um pouco, até pra gente respirar um pouco mais, pra gente aproveitar mais o Pedro, sabe? Ver se é isso mesmo que a gente quer. O que você acha? Amor, eu respeito essa escolha, claro que eu respeito, mas sei lá, vale a pena demorar tanto tempo pra ter mais um? Você tem certeza disso? Sabe, eu me sinto preparada mesmo. Mas também a gente não precisa demorar tanto assim pra tentar. Sei lá, que tal no fim do ano? Daqui a alguns meses, pelo menos, pra gente pensar melhor. Olha, eu quero sim, eu quero ter outro filho. Não pense que eu não quero. Ver essa casa lotada de criança, trazendo alegria aqui pra gente, é tudo que eu quero. Mas a gente precisa só decidir direito. É só isso. Eu fiquei muito animada com esse prazo. E nós passamos o final de semana inteiro falando sobre isso. Eu até brinquei que queria, dessa vez, uma menina. Marcelino nunca foi de cozinhar, só em datas especiais. E naquele domingo, ele fez questão de fazer um almoço maravilhoso pra gente. E eu lembro de ver ele e o Pedro brincando no quintal, e ele todo bobo, dizendo como tinha sorte por ser pai. Nossa, meu coração se enchia de orgulho pela minha família. No outro dia, aquele clima bom continuou. O Marcelino, como sempre, acordou, preparou o nosso café da manhã e foi trabalhar. Nessa fase, eu ficava com o meu filho em casa, porque eu estava desempregada. Meu marido trabalhava pertinho de casa e por isso sempre vinha almoçar. Mas nesse dia tudo mudou. Ele não voltou para o almoço e nem fez questão de me avisar. Eu fiquei muito preocupada e eu almocei sozinha, sentindo, sabe, um nó na garganta. Até que um dos funcionários da empresa em que ele trabalhava bateu no portão de casa. E quando eu abri, eu recebi a pior notícia da minha vida. Meu amor, o meu companheiro tinha sido encontrado caído no chão. E ao que tudo indica, ele tinha tido um infarto fulminante. Eu simplesmente desabei. Eu desabei. Eu pensei, o que eu fiz para Deus? Para Deus tirar o meu marido de mim assim?
Tão de repente, tão jovem. Por quê? Por quê? O Marcelino partiu com apenas 34 anos. 34 anos, gente. Ele partiu deixando um vazio na nossa casa e muitos planos em aberto também. No dia anterior, a gente estava falando de aumentar a nossa família. A gente estava tão feliz. Eu queria que tudo não passasse de um sonho, de uma brincadeira, mas não. A realidade é outra. Hoje eu entendo que ele me deu um filho para me dar forças, para me fazer seguir em frente. Porque não é fácil, não. Não, aceitar a partida de quem você ama não é fácil. Aquilo tudo que passamos juntos não foi em vão. Eu ia precisar do Pedro para ser a minha força de todos os dias. Faz mais de 7 meses que o Marcelino partiu. Mas a saudade, essa não diminui. Eu fico pensando nos nossos sonhos, nas nossas conversas e no apoio que ele me dava como amigo, como marido e grande parceiro. Ele se foi, mas deixou uma história incrível aqui. Eu nunca vou me esquecer do quanto ele era maravilhoso e eu jamais deixarei o nosso filho se esquecer do paizão que ele teve. Eu oro pro Marcelino todas as noites. Oro para ele nunca esquecer do quanto eu o amo. E se nessa vida eu tivesse uma única oportunidade de encontrá-lo, eu com certeza diria: Marcelino, se realmente existir outras vidas, você pode ter certeza que eu vou te procurar em todas elas. Porque eu quero te amar quantas vezes for preciso. Porque você é o meu eterno amor.